Então vamos lá, pessoal. Qual é o primeiro alto risco que um supervisor de produção ele não pode correr? Então, em hipótese nenhuma, né? Então, o primeiro alto risco, pessoal, são riscos em relação à segurança operacional, à segurança dos trabalhadores. Isso tem que sempre estar em primeiro lugar, né? E não só no discurso, tem que ser na prática. E basicamente existem 10 pontos principais que envolvem aí a segurança dos trabalhadores. E esses 10 pontos que eu vou falar para você são pontos em que o operador não somente ele tem que estar treinado para que diminua o risco de ocorrer algum tipo de acidente, mas ele tem que estar habilitado e ele precisa também estar sendo liberado pelo Departamento de Segurança do Trabalho. Então ele tem que estar treinado, habilitado e liberado para trabalhar, autorizado para trabalhar nesses locais. Então quais são os riscos envolvendo aí a segurança dos operadores que um supervisor não deve correr? O primeiro risco, pessoal, é em relação ao risco de operar máquinas e equipamentos, né? Você nunca pode permitir que um operador trabalhe em equipamentos com controles de segurança ineficazes, com máquinas sem proteções. Então, realmente, a segurança em relação à proteção de equipamentos, algum tipo de sensorização que ele possa operar a máquina com as duas mãos, jamais poder burlar esses botões de segurança. Então, realmente a segurança nas máquinas e equipamentos que promovam a qualidade, a segurança necessária para o operador é muito importante. Jamais burlando equipamentos ou dispositivos de segurança para produzir mais, por exemplo. Outro ponto é muito cuidado em relação a bloqueio e etiquetagem, o famoso lockout e tagout. Muitos equipamentos para algumas operações, exemplo, setup e limpeza, é necessário fazer a desenergização do equipamento, é bloquear a energia, e muitas vezes é necessário que se tire os fusíveis dos painéis feitos por o pessoal da elétrica, e uma vez que eles tiram esses fusíveis, é bloqueado através de um cadeado na qual só a pessoa que tirou o fusível tem a chave, para evitar que realmente os operadores possam aí ser surpreendidos com algum tipo de descarga de energia ou pico de energia que movimente a máquina, fazendo com que ocorra um processo de acidente. Um outro ponto importante em relação à segurança dos operadores é a segurança em relação às instalações elétricas. Jamais permitir que pessoas que não estão habilitadas mexam em painéis elétricos, desarmando disjuntores, geradores, transformadores de alta tensão. São locais para simplesmente pessoas treinadas, habilitadas e autorizadas para mexer nesse tipo de dispositivo e de equipamento. O quarto ponto é veículos industriais motorizados, principalmente empilhadeiras. Somente pessoas habilitadas, treinadas e com autorização da segurança que podem operar, que podem dirigir esses equipamentos. O segundo ponto é proteção contra quedas, trabalho em altura. Dependendo da altura, tem que ver pela especificação da sua empresa, mas tem algumas situações que acima de 50 centímetros, acima de 90 centímetros já é necessário operar, subir nesses locais com equipamento de segurança, com cinto de segurança, e somente isso é liberado pelo pessoal da segurança com acompanhamento deles. Então, muito cuidado quando você for necessitar de trabalhar em trabalho em altura, porque precisa ter realmente um acompanhamento da segurança. Trabalho a quente, pessoas que operam solda, que operam cortes por maçarico, ou trabalham em equipamentos de tratamento térmico, que ficam perto de temperatura, precisa ter realmente um cuidado muito grande, tem que ser pessoas, mais uma vez, treinadas, habilitadas e com liberação, com autorização para operar o equipamento. 7 unidades de pressão, vasos de pressão. Então, também somente pessoas autorizadas e treinadas devem operar vasos de pressão, por exemplo, uma autoclave ou algum equipamento que
tem uma concentração de pressão muito grande e possa pôr em risco a segurança dos operadores. Oitavo, elevação, içamento de cargas, operação de talhas e pontes rolantes. Então, operação de talhas e pontes rolantes, mais uma vez, a pessoa tem que ser treinada, habilitada e autorizada. Não pode sair operando, apertando o botão de cima para baixo, principalmente quando tem muitas pessoas envolvidas. Espaço confinado, então, são atividades em ambientes confinados. Então, toda vez que um operador trabalha em espaço confinado, qualquer tipo de profissional tem que estar devidamente treinado e habilitado e autorizado, que são ambientes confinados, são ambientes em que há pouca troca de oxigênio, tem pouca mobilidade, pouca visibilidade. Então são locais em que é necessário ter um treinamento específico e somente pessoas realmente habilitadas podem estar operando nesse tipo de espaço. E 10, nunca permita que alguém trabalhe sozinho. Pessoal, jamais deixe um trabalhador operando um equipamento numa área sozinho. Tem que ter no mínimo uma pessoa acompanhando, caso ocorra um acidente, caso essa pessoa tenha um mal súbito, ele é amparado por mais uma pessoa. Então, jamais deixar uma pessoa operar um equipamento sozinho. Então, tá aí, pessoal, o primeiro alto risco que um supervisor de produção ele não pode correr, dando aí 10 exemplos específicos em relação à segurança dos trabalhadores.